editor de shade é um editor usado especificamente para editar nós de shade. Isso pode parecer intimidante no começo, mas os nós são ferramentas muito poderosas que permitem uma personalização flexível. Lembre-se de que muitas das funções básicas de como navegar no editor de shade também se aplicam ao Compositor, o outro editor de nós do Blender. Então, primeiro as coisas básicas. Navegar nos editores de nós é muito semelhante à navegação no. Arraste com o botão do meio do mouse para mover sua visualização e role para ampliar ou reduzir. Mover seus nós é simples, pois você pode simplesmente arrastar um nó com o botão esquerdo do mouse. No entanto, você também pode usar as teclas de atalho GR e S para agarrar, girar e dimensionar seus nós, respectivamente. Agora que isso foi esclarecido, vamos explicar como os nós funcionam. Geralmente, há um ou vários nós iniciais que, em seguida, são combinados usando outros nós até que todos converjam em um único ponto final, que é o resultado. Como você pode ver aqui, o material padrão já possui um nó de shade e um nó de saída. Neste caso, o nó de shade é o ponto de partida e o nó de saída é o ponto final. Deve-se notar que é possível ter mais de um nó de saída, mas apenas uma saída pode ser exibida por vez. Isso depende de qual foi o último selecionado, o que destacará a parte superior do nó. Então, vamos supor que queiramos adicionar uma textura de imagem ao nosso shader, mas talvez também queiramos adicionar um gradiente a essa textura. Ao mesmo tempo, simplesmente navegue até o arquivo de imagem que você deseja usar no painel do navegador de arquivos. Arraste o arquivo de textura com o botão esquerdo do mouse para dentro do editor de nós. Isso criará um nó de textura de imagem para você. Em seguida, arraste o saída de cor deste nó com o botão esquerdo do mouse para a entrada de cor base do nosso. Você pode notar que os receptores circulares amarelos de conexão são da mesma cor um do outro, indicando que são de fato do mesmo tipo de dados. Outra maneira de conectar rapidamente dois nós é selecioná-los juntos. Vá ao menu de nós e selecione Fazer links. Isso forma uma conexão de tipo correspondente entre os dois nós, priorizando os slots de conexão mais acima. Para usuários de teclas de atalho, basta pressionar F como em fio para fazer o mesmo. Agora isso parece ótimo, mas eu disse que queria adicionar um gradiente a esta textura. Então vamos em frente e ir para o menu Add, acima do editor de Shade, e ir para Textures, então Gradiente Texture. Para usuários de teclas de atalho, basta pressionar Shift mais a tecla A, para acessar o menu Add a qualquer momento. Depois de selecionar um nó no menu Add, você pode clicar com o botão direito do mouse para cancelar a adição ou clicar com o botão esquerdo do mouse para confirmar sua colocação. Vamos colocá-lo ao lado da nossa outra textura. Queremos misturá-lo. Agora que temos nossa textura de gradiente, podemos testar como ela fica simplesmente conectando-a ao nosso nó de cor base do Shade. Uma maneira de fazer isso é mover a conexão de saída de nossa textura de imagem para derivar do nosso nó de textura de gradiente. Caso queira fazer isso de outra forma, basta segurar Ctrl e arrastar a conexão com o botão esquerdo do mouse. Isso permitirá que você pegue a conexão de saída e conecte-a a uma fonte de saída diferente. Uma observação rápida: segurar Ctrl não é necessário para pegar conexões de entrada existentes. Vamos conectar agora a saída de nossa textura de gradiente. Como podemos ver, é realmente uma textura de gradiente preto e branco. Legal! Agora podemos reconectar nossa textura de imagem e descobrir como combinar essas duas texturas. Como essas duas saídas são saídas de cor, queremos manipular esses valores com um nó de cor de algum tipo. Essa é uma ótima maneira de obter dicas sobre quais nós usar em determinados casos. Vamos voltar para o nosso menu Add e dar uma olhada. Na categoria Cor, vemos que há um nó chamado Mix RGB. Bem, nós queremos misturar nossas texturas de alguma forma, então acho que é algo que queremos. Vamos adicioná-lo. Você pode notar que, antes de confirmar a colocação do nó, se você pairar sobre uma conexão existente, ela será destacada. Colocar o nó sobre uma conexão destacada automaticamente o colocará entre as duas conexões conectadas. Vamos fazer isso para o nosso novo nó Mix RGB. Agora que temos nosso nó de mistura conectado, você verá que nossa textura ficou um pouco cinza.
Isso ocorre porque o nó de mistura está usando uma cor cinza padrão como entrada secundária para misturar com nossa textura. Vamos lá. Para comparar rapidamente a diferença entre ter a textura de gradiente misturada e não ter nada misturado, podemos usar um nó match. Vá até o menu Adicionar, ou use o atalho Shift mais a tecla A, vá para a categoria de Noise Match, e selecione o nó Subtractor. Conecte o output do nosso Mix RGB Node em uma das entradas do nó Subtractor, e deixe a outra entrada conectada a um nó RGB Node que tem a cor branca selecionada. O resultado da subtração será a diferença entre a cor que teríamos sem a textura misturada, e a cor que temos com a textura misturada. Para fazer isso, o Blender permite que você silencie os nós. Simplesmente selecione um nó e clique com o botão direito para abrir o menu de contexto. Em seguida, selecione Alternar Mudo do nó. Você pode selecioná-lo novamente para desativar o mudo do nó. Para usuários de teclado, pressione M, como em Mute, para fazer o mesmo. Como você pode ver, silenciar um nó permite que a conexão ignore os efeitos do nó. O gradiente não está mais sendo exibido. Lembre-se de que o ato de silenciar um nó escolhe a entrada superior para ignorar como saída, ignorando todas as outras entradas. Então, digamos que eu alterne entre as opções, gradiente ou sem gradiente, e decida que prefiro sem gradiente nenhum. Bem, para isso, talvez seja melhor deletar a mistura. Existem algumas maneiras de excluir um nó. A maioria das formas de exclusão funciona aqui da mesma maneira que funciona na Viewport 3D. Vamos selecionar o nó de mistura e pressionar X ou a tecla Delete para excluí-lo. No entanto, como você pode ver, isso nos obriga a reconectar manualmente o nó da textura de imagem de volta ao nosso nó de Shade. Isso é um pouco tedioso, mas felizmente há uma maneira de evitá-lo. Vamos voltar atrás pressionando Undo até que tenhamos nosso nó de mistura. Agora podemos clicar com o botão direito do mouse em nosso nó de mistura e selecionar Excluir com reconexão. Como você pode ver, o nó de mistura foi excluído, mas a conexão foi mantida. Para usuários de atalho, basta pressionar Ctrl X. Outro truque que você pode usar é simplesmente arrastar o nó clicando com a tecla Alt. Isso desconectará o nó sem interromper a conexão existente. Maravilhoso! Agora meu shade parece exatamente como eu queria. Ou será que não? E se eu mudar de ideia e decidir que não quero mais nenhuma textura de imagem? Como desconectamos completamente nossa textura de imagem de nosso shade? Uma maneira de fazer isso é simplesmente clicar e arrastar a extremidade da conexão para fora do nó do shade, e soltar. Isso é intuitivo, mas pode ser muito tedioso. Uma maneira mais rápida é cortar as conexões com a ferramenta de corte de links. Você pode selecionar a ferramenta de corte de links no menu de ferramentas rápidas. Depois de selecioná-la, você pode usar esta ferramenta clicando e arrastando com o botão esquerdo sobre a linha de uma conexão ou conexões. Isso irá interromper imediatamente quaisquer conexões que se intersectem. Para usuários de atalhos, basta segurar a tecla Ctrl e arrastar com o botão direito. Espero que isso lhe dê uma boa introdução sobre como navegar pelos editores de nós, bem como manipular os nós.